Segunda Reis, capítulo 4, versículo 38. Em reverência à palavra de Deus, eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos até o versículo 41. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 38 até o 41, está assim na minha tradução. Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome na terra, enquanto os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença. Disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faz um ensopado para os discípulos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhou ervas, e achou uma videira brava, colheu dela a sua capa cheia, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Assim serviram os homens. Quando começaram a comer do ensopado, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Disse Eliseu: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: servi o povo. E já não havia mais mal nenhum na panela. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que a Tua palavra me confere, Senhor, como ministro e pregador do Teu Evangelho, eu peço que o Senhor, pela Tua misericórdia, venha me capacitar, me orientar e me dirigir, para que eu possa transmitir para a Tua igreja, Senhor, exatamente aquilo, ó Pai, que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa mensagem, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado ainda mais aqui na terra. Desde já eu peço a Deus que haja anjos acampados aqui, Senhor, em volta deste templo, dentro desta casa de oração, que haja anjos também, Senhor, ao lado daqueles, Pai, que estão assistindo, ó Deus, essa mensagem, para que o Senhor possa falar com cada coração e que no final o Teu nome tenha sido glorificado. É a minha oração, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Amados, esta mensagem, ela tem por título: cuidado, pode haver veneno no seu cardápio. Repita após mim: cuidado, pode haver veneno no seu cardápio. Fala isso para o teu irmão agora: cuidado, pode haver veneno no seu cardápio. Às vezes nós não entendemos certas coisas. Às vezes nós comparamos situações que nós vivemos, achando que aquilo é algo que não poderia ter sido mudado, achando que aquilo é algo que tínhamos que passar e que não dava para ser diferente. Às vezes nós não temos nem explicações para determinadas coisas que acontecem conosco. Parece que uma determinada área da nossa vida nunca vai bem, dá uma melhoradinha, depois cai, melhora de novo, cai de novo. Hoje o Senhor quer mudar esta história na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Cuidado, pode haver veneno na comida que nós estamos comendo. Vamos para o texto. Versículo 38 fala que havia fome na terra. Havia fome. Quando tem fome, qualquer comida parece que serve. Quando se tem fome, a gente não escolhe muito a comida.
Na minha terra tem um ditado que diz que o melhor tempero de qualquer comida é o quê? O melhor tempero é o quê? O melhor tempero de qualquer comida é a fome. Se a pessoa está com fome, a comida pode até não estar muito bem temperada. Eu sei que aqui tem irmãos e irmãs que cozinham muito bem, faz uma comida maravilhosa, bem temperada. Eu sei também que você que está vendo pela internet, tem um tempero bom aí na tua casa. Mas o Senhor nos trouxe essa palavra para uma reflexão. Será que precisamos ser assim mesmo? Será que por estarmos com fome temos que engolir qualquer coisa? Será que é isso? Em escatologia, comida, alimento, é o quê? Palavra de Deus. Esse é o alimento. Eu e você, neste momento, nós estamos sendo alimentados por Deus. Este alimento aqui é o que Deus preparou para a tua vida e para a minha vida. Mas naquela época, naquele lugar, naquela cidade, o profeta Eliseu enfrentou nessa cidade chamada Gilgal, que significa círculo, né? A gente viu outro dia. Ele enfrentou uma crise de fome. Havia muita fome. Por haver fome, as pessoas iam atrás de comida. E tinha um grupo de pessoas com ele. Veja aí no versículo 38. Diz que enquanto os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse Eliseu ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faz um ensopado para os discípulos dos profetas. Os discípulos dos profetas eram homens de Deus e mulheres de Deus ou não? Sim. Podemos comparar os discípulos dos profetas no tempo de hoje a quem? Nós mesmos, a igreja do Senhor Jesus. Todos nós somos discípulos, né, do Senhor Jesus, e seguimos às vezes profetas do Senhor, pregadores do Senhor, líderes que o Senhor levantou aqui na terra, pastores, missionários, evangelistas, bispos, apóstolos, presbíteros, seja qual o nome ou qual o título que foi dado a esse homem ou a essa mulher de Deus, mas são líderes levantados para alimentar o povo através da palavra. Nós estamos sendo alimentados agora. Esta palavra é um alimento para você e para mim. Mas aqui no texto aconteceu algo perigoso, sério. Olha aí, no versículo 39, então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava, nessa minha tradução. Colheu dela a sua capa cheia, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Ele achou uma erva brava, da família das colicíntidas. São ervas que tinham um veneno, são ervas amargas, são ervas que poderia causar até a morte. Esse tipo de ervas, eu fui ver na enciclopédia, diz que colicíntidas era um tipo de pepino, pepino pequeno, mas bravo, venenoso, muito parecido com o pepino normal, o pepino que não tem veneno. Qualquer pessoa, talvez, que não conhecesse muito bem essa família de ervas aí, poderia ter pego essas ervas e poderia ter colocado junto com as outras ervas boas. Só que ela
quando começou ali a servir aquele cozido, aquela sopa, aquele alimento, que era o que tinha, né, por aquele momento, alguém, no versículo 40, que diz que assim serviram os homens quando começaram a comer do ensopado, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Chamaram Eliseu: Eliseu, essa comida está amarga. Eliseu, essa comida não está boa não, tem morte aí, tem veneno aí, vai fazer mal para a gente, não vai dar para a gente comer. No versículo 41, Eliseu chegou lá e falou: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: servi o povo. E já então não havia mais mal nenhum na panela. Não fala nada da panela aqui. A panela é uma panela boa, não tinha nenhum problema com a panela. Não fala nada do fogo. O fogo deveria ser um fogo normal, um fogo suficiente, um fogo que viesse atender aquele cozido, atender aquela sopa. Mas fala de um dos ingredientes que foi colocado junto com os outros, talvez escolhido por alguém que pensasse que era uma coisa boa, que iria acrescentar vitaminas e proteínas. Mas não era. Era uma planta tóxica. É uma planta que ia causar um problema muito sério. O alimento daquela panela ficou comprometido. E me chama a atenção um terceiro tópico aqui. Primeiro, que não tinha nada de errado com a panela. Segundo, não tinha nada de errado com o fogo. O terceiro é que o homem de Deus foi lá e não jogou fora aquela sopa. Ele pegou alguma coisa e jogou lá dentro. Quem sabe o que é? Farinha. Na época, farinha era feita somente de um cereal. Qual é? Até hoje ainda tem. Farinha de trigo, não é? O trigo era um dos poucos cereais que tinha. Hoje se consegue fazer farinha de milho, de outros cereais, né? Mas na época era farinha feita só de trigo, que é usado para fazer o alimento mais conhecido, principalmente de nós aqui, o brasileiro. O que é o alimento mais conhecido que é feito de farinha de trigo? Pão. O pão hoje é feito, lógico, né? Existe pão feito de milho, de outras coisas, de fubá, né? Mas ainda continua sendo o melhor pão, pão feito de farinha de trigo, né? Uma opção geral. O profeta não jogou fora todo aquele alimento que estava sendo cozido. Ele trouxe farinha, alguém trouxe, ele jogou farinha de trigo dentro lá da panela, e o trigo sarou aquele veneno, aquele grau de toxicidade que havia naquele alimento. Sarou. Aí todos comeram, né? Se alimentaram, acredito que foram fortalecidos, viveram felizes para sempre, eu acho. É isso? Mas o que isso tem a ver conosco? Se nós compararmos a situação da igreja hoje, nós vamos ver que nós temos muitas semelhanças com essa situação que Eliseu encontrou lá. Se nós compararmos hoje, olha aqui no versículo 38 fala discípulos dos profetas, depois repete, né, no finalzinho também, discípulos dos profetas. Aonde estão os discípulos dos profetas hoje? Estão onde? Eles vão se alimentar onde? Nas igrejas, na casa de Deus, na casa de oração. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós viemos aqui agora, por quê? Para nos alimentar. Queremos nos alimentar. Agora, nós vivemos nos alimentando de colossíntidas, de ervas venenosas.
e às vezes não percebemos. Às vezes tem morte na panela e a gente não percebe. Às vezes comemos uma comida que vai nos fazer mais mal do que bem, e às vezes não percebemos. Toda a Bíblia, do primeiro livro ao último, do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o último capítulo e o último versículo, ela é um plano de salvação. Toda a Bíblia é um plano de Deus para a salvação do homem, para a salvação da humanidade, para a tua e para a minha salvação. A Bíblia é isso. Existem várias promessas aqui, mas essas promessas todas são condicionadas à fidelidade que nós temos em Deus, à obediência à sua palavra, e termos a nossa vida de acordo com a vontade e o querer de Deus, e não a nossa. Mas nós vemos hoje mensagens muito mais voltadas para um enriquecimento, para uma prosperidade. Se faz muitas propagandas com iates, com carros de último tipo, apartamentos, empresários, como se o plano de Deus fosse para nós nos enriquecermos, como se o plano de Deus fosse para nós nos diferenciarmos dos demais através do poder aquisitivo. Mas a palavra de Deus, que é um alimento sadio e saudável, traz para nós a certeza da salvação. Fala de prosperidade, não está errado pregar prosperidade. Isaías 11:9 diz, esse dia o bispo Marcelo falou aqui: se tu creres e me ouvires, comereis o melhor desta terra, comereis o bem desta terra. É verdade, mas eu tenho que crer e eu preciso ouvir. Há promessas de Deus de termos o melhor da terra, mas ela é condicionada à nossa obediência. Não é uma igreja que torna uma pessoa próspera, não é ela ser um ofertante de uma magnitude enorme que vai tornar essa pessoa próspera. É a obediência da pessoa aos caminhos do Senhor e à palavra de Deus. Como também se pregam cura, é só cura, toda hora cura, e não está errado, a Bíblia também fala de cura, mas eu preciso também estar debaixo de uma obediência do Senhor. Eu não posso ir para a igreja só para ser curado, eu não posso ir para a igreja só para ser próspero, eu não posso ir para a igreja só para restaurar minha vida, minha casa, minha família, meu casamento, meu trabalho. Não, eu preciso ir para a igreja para ser salvo, eu preciso ir para a igreja para adorar a Deus, eu preciso ir para a igreja para eu fazer a vontade de Deus na minha vida. E às vezes eu não vou, eu vou buscar solução, eu vou buscar recurso, eu vou buscar um milagre, eu vou buscar talvez até um espaço na mídia, que hoje está ficando muito bom, muito agradável. A gente tem aí esses artistas que tem os nomes dos outdoors aí, tem as propagandas, as multidões, as pessoas que se reúnem, não sei quantas mil pessoas. Não, a adoração, ela é individual. O Senhor te trouxe, me trouxe aqui, porque Ele quer receber de nós a adoração que lhe é devida. A palavra diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Num ginásio lotado de 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, Deus não recebe a adoração coletiva, Ele recebe a adoração individual. Não importa aonde nós estivermos, se nós
demonstrarmos a nossa adoração a Deus, Ele vai receber a tua e a minha adoração aí onde é que você está, em nome de Jesus. O Senhor está em busca de adorador, e nós vivemos comendo essa comida. A igreja, de uma maneira geral, está se contaminando, está se misturando, é muito parecido, é o pepino igualzinho o outro pepino, só que é tóxico, tem veneno. Se costuma dizer hoje, sabe, mudando alguns versículos aí, né, que tem na Bíblia, em Atos 16, 31, né, perguntado para os apóstolos lá, o carcereiro, né, o que eu preciso fazer para poder eu ser salvo? O que eu preciso fazer para adorar a Deus? O que eu preciso fazer para que Jesus tenha misericórdia da minha vida? Os apóstolos disseram para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se fosse hoje, perguntasse para ele, né, um dos apóstolos, poderia ser que se ele tivesse aí com essas coisas colossítidas aí, ele falaria assim: crê no Senhor Jesus, será rico você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será curado você e a sua casa. Crê no Senhor Jesus e você vai ter de volta o teu trabalho que você perdeu. Crê no Senhor Jesus e você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Não, a palavra diz: crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo, você e a sua casa, em nome de Jesus. Faz muito tempo, esses dias o Marcelo falou aqui, eu falei: glória a Deus, que não se fala em salvação, né? Às vezes nós mesmos começamos a pregar um evangelho que traz solução, que traz recurso. Não, nós temos que pregar um evangelho que traz a salvação em Cristo Jesus. Às vezes deixamos a obra salvífica de Jesus, às vezes nós não valorizamos o preço que Ele pagou lá na cruz do Calvário. Aqui Eliseu enfrentou essa situação. Aqui o povo estava com fome, como o povo está com fome hoje. Todos nós, servos de Deus ou não, estamos com fome. Fome do alimento bom, fome do alimento sadio, fome do alimento saudável. Mas temos tido dificuldade em encontrar esse alimento. Encontramos por aí várias panelas, em vez, né, com o fogo embaixo. Panela é a igreja onde o alimento é feito, o fogo é a presença do Espírito Santo que está lá queimando e cozinhando, preparando, né, o alimento, né? Mas os ingredientes dentro da panela nem sempre agradam a Deus. Vivemos às vezes comendo ensopados feito numa panela cheia de colossítidas, cheia de plantas tóxicas, e às vezes nós não conseguimos, né, que algo aconteça nas nossas vidas. Por quê? Porque nós não focamos a nossa adoração ao Senhor Jesus, a salvação, a vida eterna que nós vamos ter com Ele. Nós fazemos campanha, nós também fazemos aqui várias e várias campanhas, mas precisamos fazer campanha de salvação, de cura, de libertação, de busca ao Senhor, de conhecimento da palavra. Nós temos tido aqui aos sábados um estudo sobre libertação. Cada sábado é melhor que o outro. Agora tem tido muitas dúvidas que nós temos tido a oportunidade de esclarecer, todos nós aqui. Poucas pessoas vêm, mas se a gente fala, vai vir um pastor lá não sei da onde, que tem um dom da prosperidade assim fantástica, vai começar a jogar pozinho de ouro sobre a tua cabeça, não cabe gente nessa igreja aqui. Vai sair gente do lado de fora, precisa pôr um telão e vai encher aqui a rua, não é? Por quê? Porque nós estamos buscando solução e não salvação. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para mudar essa história. O Senhor quer trazer para você e para mim a tua e a minha salvação. É isso que o Senhor tem para você, não é? Onde nós vamos viver os próximos milhares e milhares e milhares de anos? Você já pensou nisso? Aonde? Ah, não, estou pensando como é que vai ser o cheque que eu tenho que cobrir segunda-feira. Eu estou pensando porque eu estou desempregado e a empresa que eu comprei a minha televisão ligou, disse que vai vir buscar a minha televisão. E eu estou preocupado
porque eu tenho que pagar o aluguel, estou preocupado porque tem alguém doente, estou preocupado porque não sei o que, estou preocupado porque não sei o que lá. Não, se preocupe com a salvação. A salvação em Cristo Jesus é que é o plano que está na palavra de Deus. Se preocupe com isso. As demais coisas vão ser acrescentadas. Se preocupe com a tua adoração a Deus, e Deus vai se preocupar com aquilo que você precisa. Ele não ia te colocar e me colocar aqui no mundo para nós darmos maus testemunhos. O Senhor não nos ia nos colocar aqui para sermos conhecidos como pessoas derrotadas. Nós somos a vitrine do poder de Deus aqui na terra. O Senhor quer, através da tua vida e da minha vida, mostrar para todos quantos virem que Ele é Deus poderoso para mudar uma situação. Não há nada de errado com Deus. Às vezes errado está conosco, porque nós buscamos aquilo que é para ser acrescentado. E Deus quer que nós buscamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Agora olha, o que Eliseu fez? Ele jogou fora a comida daquela panela? Jogou não? Não jogou. O que ele fez? Ele jogou alguma coisa lá dentro, né? Jogou o quê? Farinha do quê? Na época de trigo. Farinha de trigo. Jogou farinha de trigo. Assim que ele jogou farinha de trigo, resolveu o problema. A comida daquela panela ficou boa, não teve mais nenhum problema, não é? Lembra que nós falamos qual é o outro alimento que nós conseguimos fazer que é muito conhecido? Hã? Qual é o outro alimento? O pão. Então olha, queria que alguém abrisse para mim, até no telão se pudesse, João capítulo 6, versículo 35. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 35. E que diz aí João 6, 35? E que diz aí? Hã? Quem pode ler? Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, querido. Olha, a missionária Sheila leu. Jesus disse. Quem disse? Jesus. Jesus disse. Eu, não, somente a parte A, né? Eu sou o quê? O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o trigo que está faltando na tua panela. Eu sou o trigo que está faltando para colocar nessa sopa. Sabe? Precisa mudar esse cardápio. Precisa ter Jesus aí. Precisamos ser adoradores do Senhor. Nós não podemos mais ficar focados em resultados. Nós temos que ficar focados em adorar ao Senhor. Ele disse: eu sou o pão da vida, para que nós possamos sarar a comida da nossa panela. Precisamos colocar o pão da vida. Coloque o pão da vida aí na tua panela. Coloque Jesus, seja adorador. Nós não podemos mais ficar condicionando até a nossa ida à igreja a resultados favoráveis ou desfavoráveis. Nós não podemos mais condicionar a adoração com resultado. Ou nós somos adoradores ou não somos adoradores. Um adorador não pode adorar só quando está tudo bem. Também não pode ir para a igreja só quando está tudo mal, para buscar solução, para resolver. Não. Um adorador mantém a adoração. Não importa se as coisas estão bem ou se as coisas não estão bem. Aliás, se nós mantivermos a nossa adoração em qualquer situação, sempre vai bem. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Com Jesus na panela, a comida é boa. Quando o evangelho puro do Senhor Jesus é pregado, a comida é boa, a pessoa se alimenta, se fortalece, restaura, a saúde, restaura a força, restaura as energias.
eu quero te convidar a nós colocarmos Jesus na nossa panela nesse instante. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos agora. Coloca uma das suas mãos no teu coração. Você que está nos vendo agora pela internet, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos também. Coloca a tua mão no teu coração. Queria te levar a uma reflexão. Cuidado, muito cuidado. Pode haver veneno no seu cardápio. No versículo 38 que nós lemos, fala de uma época em que havia fome na terra. Eliseu pediu para Geazi para pôr a panela grande no fogo, cozinhar um ensopado para os discípulos dos profetas. Hoje, esses discípulos dos profetas é o povo de Deus. A panela grande que está no fogo cozinhando o alimento em grande quantidade são talvez as grandes igrejas que cozinham grandes quantidades de alimento. Mas cuidado, pode haver veneno aí no seu cardápio. Versículo 39 diz que Geazi colheu várias ervas para a sopa, e entre elas uma erva da família das colossítidas, uma espécie de pepino tóxico, muito tóxico, mas muito parecido com o pepino que é bom, muito parecido com o pepino bom. Ele levou uma grande quantidade, disse que ele pegou a capa cheia, ele misturou com os outros ingredientes daquela sopa. Cuidado, talvez no alimento que você está comendo podem estar esses pepinos aí tóxicos. Quem iriam se alimentar daquela comida que Eliseu pediu para preparar eram homens e mulheres de Deus. Quando eles começaram a comer, Deus alertou eles para não continuarem comendo, porque senão eles iam morrer. Eles pararam de comer, chamaram o homem de Deus. Hoje o Senhor está te dando um alerta. Pare de comer comida envenenada. O versículo 41 diz que quando o homem de Deus chegou, ele pediu farinha. A farinha disponível no momento ali, na época, era a farinha feita de trigo. Ele pegou aquela farinha de trigo, jogou na panela e o veneno cessou. Todo o seu efeito cessou. A morte foi vencida naquela panela pelo trigo, pela farinha de trigo que foi jogada. O trigo tira a morte do teu e do meu cardápio. Nós vivemos esse tempo, um tempo de fome, e por ser um tempo de fome, comemos qualquer coisa. Há venenos no nosso cardápio diário. Não é só na palavra de Deus. Nós somos envenenados através da mídia, somos envenenados através da literatura, através dos jogos, dos games, através das marcas de produtos consagrados. Você pode ver pela internet sobre mensagens subliminares, você vai ver do que estamos falando. E vamos começar agora, quinta-feira que vem, uma campanha para cura, para tirar esse veneno que tem entrado dentro de nós, tem nos consumido. Nós vivemos esse tempo onde a comida é colocada na nossa garganta e somos obrigados a engolir. A maioria dos produtos são consagrados ao inimigo de Deus, que usa um povo que faz a vontade desse inimigo de Deus. E o alvo preferido deste povo que serve ao inimigo de Deus é o povo de Deus. Porque quando você se declarou povo de Deus, você se declarou inimigo do inimigo de Deus. E às vezes
comodidade, luxo, riqueza, posição social, status, outras sobre curas, outras priorizam manifestações demoníacas. Não podem ser o principal das mensagens libertação, cura, prosperidade, manifestação demoníaca. Não. O inimigo não pode ser honrado dentro de uma casa de Deus. Somente Deus deve ser honrado naquele lugar. A palavra precisa ser um alimento bom. Toda a Bíblia, toda, principalmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a obra salvífica de Jesus, a obra da salvação, faz parte de um plano de Deus para te salvar e para me salvar. Em nome de Jesus. Esta noite, aqui, você pela internet, no lugar onde você está, é o momento que o Senhor Jesus preparou para que eu e você fôssemos curados. Essa noite o Senhor quer mudar a história. Essa noite o Senhor quer estar numa comida boa. Essa noite eu quero, diante do Senhor, colocar o trigo, colocar a farinha de trigo, colocar o próprio pão, o pão da vida. O Senhor Jesus disse que Ele é o pão da vida. Quem crê no Senhor Jesus não tem fome ou sede. Precisamos colocar Jesus, a farinha de trigo, nas nossas vidas. Dia 5 agora, 5/9. Você que nos acompanha pela internet, dia 5/9, vai no nosso site, vai ter lá uma campanha sobre os alimentos consagrados, sobre os alimentos perigosos, sobre os alimentos envenenados, sobre as mortes que somos obrigados a engolir. Você que é daqui, pode vir na igreja, venha às 7 quintas-feiras. Cada quinta-feira nós vamos estar falando. Nessa próxima quinta-feira nós vamos falar sobre a comida que nós comemos antes de nós nascermos. Isso mesmo. Antes de eu e você nascermos, já estávamos comendo uma comida ruim, consagrada. Já estávamos sendo envenenados. Depois de nascermos, passamos a manifestar a toxicidade da comida que ingerimos. Mas como é isso? Através do cordão umbilical, somos alimentados pela nossa mãe, que às vezes briga com o nosso pai, ou o nosso pai que briga com a nossa mãe, e ela passa para nós emoções que vamos levar para o resto da vida, dificuldades que vamos ter que enfrentar por causa daquela comida, daquele veneno, principalmente quando somos rejeitados, quando nossos pais dizem que não é o momento, não queriam filho agora, principalmente se queriam um filho de um outro sexo. Quinta-feira nós vamos estar jogando farinha, nós vamos estar trazendo o pão da vida. Em cada fase da nossa vida, o Senhor vai trazer a cura para a nossa panela, em nome de Jesus. Agora que você está com a mão sobre o teu coração, eu quero que você desça um pouquinho a tua mão até o seu aparato digestivo. Eu quero fazer uma oração com você agora. Continue com os teus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, fala muito sério, Senhor, sobre um alimento contaminado dentro de uma panela. Pai, ali eram servos e servas teus, Senhor. Tinha um profeta ali que dirigia eles. O profeta falou: alimenta o povo. E misturaram, Senhor, uma planta venenosa. Meu Deus, eu e esta igreja, Senhor, possivelmente já comemos alguma comida contaminada por uma planta venenosa, ou em outras igrejas, Senhor, ou até mesmo através, Senhor, da mídia, através da televisão, através do rádio, através, Senhor, de CDs, de DVDs, de leitura de livros, através de músicas consagradas, através de marcas, Senhor. Senhor, nós comemos uma marca, Pai, de um produto que se chama Homem do Inferno, Senhor, e achamos que é excelente esse produto. Senhor, nós tomamos um suco, Pai, de
Levantamos a cabeça com uma coisa chamada inferno, Senhor. Senhor, às vezes apresentamos para os nossos filhos, Senhor, um DVD de um desejo chamado Demônios das Profundezas, Senhor. Pai, isso traz veneno, isso traz polucítida, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus, nesse instante, Senhor, a nossa mão está sobre o nosso aparelho digestivo. Senhor, toca, Pai, toca nessa minha irmã, nesse meu irmão que aqui está, toca na minha vida, toca nessa minha irmã, esse meu irmão, Senhor, que está atentamente, ó Pai, acompanhando, Pai, essa mensagem pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus, e tira do nosso aparelho digestivo todo veneno mortal, tira toda a toxicidade, tira, Senhor, tudo aquilo que possamos ter ingerido, ó Pai, que não está nos trazendo, ó Senhor, uma boa digestão, uma boa alimentação. E restaura a nossa saúde, Senhor, de forma normal e natural, para que possamos viver verdadeiramente o melhor da terra. Senhor, aquele que o céu jogou uma porção de farinha de trigo lá naquela panela, Pai querido, agora eu quero pela fé, Senhor, ministrar sobre esta igreja o pão da vida. Pai, daqui a pouquinho nós vamos ter o pão da vida. É dia de Santa Ceia. Nós vamos estar ministrando a Santa Ceia e vamos receber o pão da vida que vai nos curar. Você que nos assiste pela internet, se você puder, pega um pedaço de pão. Esse pedaço de pão, levante, consagra ao Senhor e fala: Jesus, esse pedaço de pão é o pão da vida. Coloca o pão na tua boca, mastiga, engole. Este pão vai descer pelo teu aparelho digestivo e vai curar